Boa noite. Eu creio que todos aqui gostam de futebol, né? Não sei se as mulheres também gostam de futebol, mas eu creio que todos os homens gostam de futebol aqui, né? Mas às vezes acontece que você assiste uma determinada partida, você sai triste, né? Principalmente quando seu time perde, né? Perder de 1-0 não é tão ruim, mas perder de goleada é muito triste, né? Quem não lembra da Copa de 2014, Brasil e Alemanha, aquela expectativa, e Brasil 1, 2, chegando até 7, e eu lembro muito bem algumas crianças na arquibancada chorando, adultos chorando, porque 7-1, o Brasil fez um gol de honra. Literalmente o narrador falou que foi o passeio dos alemães sobre o Brasil. Literalmente o Brasil foi esculachado. Uma palavra que todos nós conhecemos, né? Foi esculachado literalmente o Brasil. Mas o esculacho no meio do futebol, isso às vezes não é tão comum assim, porque perder de 7-0, o Brasil foi a única vez que o Brasil perdeu de 7-0. Na verdade não é comum. Mas na nossa vida espiritual às vezes acontece alguns esculachos. E eu queria falar nesta noite sobre uma temática, o esculacho de Deus. A temática que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite é sobre o esculacho de Deus. Para quem assim está em dúvida, né? Porque às vezes é tão comum a palavra, mas as pessoas dizem, o que é esculacho? Esculacho literalmente é sinônimo de humilhação, desmoralização, verdade? Muito mais comum nós, quando você vê esculacho, está a ideia de você estar humilhando o outro. Poxa, está me humilhando, esculachou, não é verdade? Mas eu queria pensar nesta noite, convidá-los a pensar comigo sobre o esculacho de Deus. Houve um tempo na história, muito antiga, que Deus ele tinha anjos, muitos anjos, milhares de anjos, e nós já conhecemos a história de dois anjos que eram os anjos tops dos céus. Primeiro era Miguel, o anjo conhecido como anjo de guerra, o anjo que resolveu lutar as orações que não estavam sendo respondidas por Daniel, e Miguel teve que ir para a guerra para acelerar o processo. Mas nós temos um outro anjo muito conhecido que era dito pelo próprio Deus como aquele que era o querubim ungido, conhecido como, chegou até nós depois que ele caiu, como Satanás, como o próprio diabo, passou a ter outros nomes feios, como Belzebu, não é verdade? Mas o fato é que ele era um anjo, um querubim ungido, segundo a descrição lá de Ezequiel capítulo 28, quando diz que ele era perfeito. Mas a palavra querubim vem do hebraico queruv, e queruv significa puro. Significa, na realidade, pelo verbo que está ligado ao vocábulo queruv, esse prefixo, significa guardador, aquele que cobre. Porque a função desse querubim era cobrir a arca do tabernáculo. Talvez nesses primeiros 5 ou 8 minutos que eu estou falando com os irmãos, talvez fique muito estranho. Por que ele está me contando toda essa história? É necessário que eu conte para que você possa entender o final da mensagem. Então esse anjo que ele cobria a arca, ele era o principal portador da glória de Deus. Os romanos o apelidaram de Lúcifer, Lux Feros, daí surgiu Lúcifer, anjo de luz, mas a ideia é portador de luz, aquele que porta a luz. Então esse nome era muito conhecido no céu. Esse nome, sem a presença desse personagem angelical, mas o nome dele não era esse nome, que nós conhecemos como Lúcifer, como Satanás, como o diabo, nomes feios. O nome dele era um nome como de um diamante precioso. É um nome até estranho, porque o nome dele é hebraico, e eu vou falar devagar, para que a nossa intérprete possa pegar todas as consoantes, vogais. O nome dele é Heilel Ben Shahar. Heilel Ben Shahar. Ao pé da letra, Heilel Ben Shahar significa o brilhante, filho da alva.
Esse personagem era o brilhante, o filho da alva, quer dizer que a glória de Deus se manifestava através dele. Mas num dia, não sabemos como, entrou iniquidade no coração dele. Até hoje é o consenso entre os teólogos, como é que pode no mundo angelical entrar iniquidade no coração de um anjo? Não sabemos resposta, não temos resposta. Nenhum teólogo ousa dizer como adquiriu, como que foi isso, não temos resposta. Mas o fato é que na iniquidade, ou melhor, na eternidade, esse anjo, o brilhante, o filho da alva, ele entrou em iniquidade no coração dele. E ele olhou para o trono de Deus e começou a tentar ocupar o lugar de Deus. E como ele não ia conseguir sozinho, ele começou a fazer uma espécie, literalmente, como diz o texto sacro, de comércio no céu. Começou a chamar, vem cá, olha, tem uma proposta para você. Olha, se eu chegar naquele trono lá, você vai ser o próximo diácono da igreja. Se você chegar se eu sentar naquele trono, você vai ser o seminarista, eu vou pagar todos os 4 anos do seminário teológico. Ou seja, ele começou e ele adquiriu uma grande quantidade de anjos, segundo João em Apocalipse, a terça parte dos anjos. Ele fez comércio. Então foi o primeiro político da história. O cara era bom no discurso, Luiz. Tinha uma boa lábia. Era um bom vendedor. Mas Deus não deu atenção. O expulsou. O expulsou não apenas ele, mas como a terça parte dos anjos. Viraram anjos caídos. Deixaram de ter o mesmo poder que tinha outrora. Mas continuaram com poder, não o mesmo, mas com o mesmo poder. Não igual, mas com poder sim. Foram expulsos do céu. E nesse tempo, eles foram parar justamente aonde nós estamos vivendo. Por que estou me prolongando um pouco contando essa história? Porque na realidade, esse ser angelical, que sentiu inveja do trono de Deus, queria ocupar o trono de Deus, ele veio parar na terra um dia. E eu fico pensando no jeito desse ser, olhando Deus criando o homem, a maneira que Deus cuidara do homem, a inveja continuava no coração dele. Mas eu quero chamar a atenção, que a ponte que vai ligar nesta noite a mensagem, eu quero apresentar a vida de Jó para vocês. E é claro que a maioria aqui conhece, não todos conhecem a vida de Jó. Houve um tempo que esse ser, ele estava com saudade. Porque mesmo ele agora sendo um demônio, ele tinha saudade. E nesse mesmo tempo ele percebe. E diz a redação que os filhos de Deus iriam se apresentar a Deus. E diz o texto, e Satanás também. Capítulo 1. A nossa história nesta noite, a nossa temática vai passar e perpassar para os 2 capítulos de Jó. Vamos nos prender nesses 2 capítulos. Mais ou menos 2 horas e meia eu consigo terminar isso aqui. Amém? Capítulo 1 de Jó, versículo 6. O nosso ponto de partida. Que diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Os anjos de Deus vieram, muitos. Por isso que o redator colocou os filhos de Deus. Mas eram muitos anjos que o redator, segundo a tradição talmúdica, Moisés, que é o redator desse texto, por volta do ano 1441 a.C., é um texto antes do cativeiro babilônico, é o primeiro texto arcaico, que depois do capítulo 11 de Gênesis, nós temos a história de Jó.
na ordem cronológica. Então esse texto está sendo escrito junto com Gênesis. O fato curioso que era comum, então, olha só a curiosidade, que os anjos de Deus, os filhos de Deus se apresentaram, e também veio Satanás. Sabe quem estava presente desses anjos? Que o texto não foi narrado, não foi colocado narrador? 2 anjos principais, muitos anjos, miríades. De um lado estava Miguel, do outro estava Gabriel. Milhares de anjos, mas também se apresentou Satanás. Se apresentou porque ele viu que Deus tratava o homem diferente. E como ele já tinha perdido a autoridade, quem fala é Deus, não ele. Ele responde as perguntas, se souber responder. E aí Deus olha para todos os anjos, está vindo Satanás, porque Deus conhece. Agora não é o brilhante, o filho da alva, agora é o adversário. Satã, no hebraico, adversário. Agora está diante do adversário. Ele olha e diz, como era comum dele, diz: por onde tu andas? Ele não poderia falar: eu ando no céu louvando a teu nome, glorificando a teu nome. Não. Eu estou perambulando pela terra. E ele diz: você anda fazendo? Você observaste o meu possessivo, o meu servo Jó? Deus fala: observaste meu servo Jó? Já começamos aqui, Deus colocando nos peitos, diz: olha, ele é meu servo, você já não é mais. Observaste o meu possessivo, o meu servo Jó? E aí Deus, para arrasar mais ainda, diz: olha, na terra, ninguém é semelhante a ele. E ele conhecia muito bem essa expressão, Satanás. Outrora o brilhante, o filho da alva. Porque lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, diz, Ezequiel narrando em visão, diz: olha, tu eras perfeito, e tu querias ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14 vai narrar a mesma cena. Ele era um querubim ungido, perfeito eras, e diz a expressão que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Subirei ao trono, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele conhecia a expressão semelhante. Deus retoma a conversa e diz: olha, na terra ninguém é semelhante a Jó. Por quê? Ele diz: porque ele é íntegro, ele é reto, temente a Deus, e por fim ainda se desvia do mal. Meus irmãos, diante de um texto tão arcaico, mas tão presente, eu quero destacar 3 verdades sobre o esculacho de Deus para Satanás. E eles estão lá diante desse discurso, Satanás ouvindo. O que vocês acham que Satanás sentiu na hora? Ouvindo de Deus que o homem era melhor que ele. Satanás, ouça você que esse personagem Jó, ele tem as 4 características que um dia você tinha no céu. Você era íntegro um dia você era reto, temeu o meu nome e se desviava do céu, desviava do mal. Ou seja, Deus está retomando um bate-papo que começou na eternidade, trocando em miúdos o que Deus resumidamente está dizendo para Satanás: Satanás, eu quero mostrar para você a vida de um homem, de uma história de um homem que tem tudo, vai perder tudo, mas ele tem um todo de mim, e por ele ter o todo de mim, 2 vezes mais o darei. Primeira verdade, a primeira verdade é que Deus mostra para Satanás que Jó estava mais preocupado com a santificação do que com a construção própria. Repito, Deus vai mostrar para Satanás que Jó estava mais preocupado com a santificação do que a construção própria, ou seja, o status quo. Voltamos à história de Jó, vamos perceber que ele, diz o redator, ele era da cidade de Uz. Na cidade de Uz, hoje podemos falar como Arábia. Esse homem acordava todo dia, eram muitos banquetes, ele era muito rico, diz o texto que era o mais rico do Oriente. Então tinha muito dinheiro, todo dia tinha banquetes,
muitas festas, não era festa, você vai a uma festa, vamos na festa da casa do Léo. Não, lá, vamos ao banquete, é diferente. Todo dia tinha banquete, e era na casa do primogênito. Ele tinha 7 homens, 3 mulheres, 10 no total. E no judaísmo o número 10 é um ser completo. Ele era completo até na numerologia dos filhos que tinha. Passando isso, esse personagem, diz o texto que ele todo dia fazia sacrifício pelos filhos. Pensar a ele, talvez meu filho fez uma besteira, talvez pecou, talvez vacilou, talvez eu estou trazendo para a realidade no contexto século 21. Ou seja, se meu filho vacilou, eu vou me antecipar e vou pedir, vou fazer sacrifício, vou orar. Diz o texto que continuamente Jó fazia isso. Jó estava mais preocupado com a santificação do que com o status quo, ou seja, a construção, como nós colocamos, a construção própria. O status quo, ou seja, a ideia que nós temos aqui, que Jó, pegamos a história de Jó pronta, mas Jó não conhecia o que estava acontecendo. Uma guerra espiritual que estava acontecendo, que ele nem sabia o que era guerra espiritual, nós já sabemos. Tem vários cursos hoje, guerra espiritual, livros e mais livros. Jó não tinha isso. Está acontecendo tudo, a manifestação de uma guerra, e ele está lá, sem lei, sem templo, mas ele está adorando a Deus. Jó é do período patriarcal, não tem lei, não tem templo, mas ele adora, ele faz sacrifício, sem lei, porque ele entende que é o necessário para a vida dele. Então, se liga nisso aí, campeão, tem muita gente torcendo para você cair e ocupar o seu lugar. Satanás torcia, era só Deus sair um pouquinho para o banheiro, ele queria ocupar o trono de Deus. Satanás torcia no céu, quando Deus for ao banheiro, eu tomo o lugar dele. Estamos numa guerra espiritual. Então na eternidade, esse personagem, o brilhante, o filho da alva, sentiu inveja de Deus. Na terra, o que ele sentiu de Jó? Inveja também. Porque quem é iníquo, é iníquo. Não perde a iniquidade. Não tem mais chance para ele. Ele pecou na eternidade, para a eternidade ele vai. Não para a eternidade dos céus. Então ele sentiu o que é inveja. Nós devemos nos preocupar com a santificação do que é com o status quo, sempre. Qual é a nossa preocupação nos dias de hoje? Se preocupe sim com a santificação, pois se eu sinto inveja do meu irmão, não é a direção que Deus nos coloca. É por isso que o autor de Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, olha, procurar a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós temos que nos preocupar com a santificação, com a separação, não com o status quo, porque o status quo, ele começa com a inveja. Começa com aquele olhar, hoje eu acho que sou melhor do que ele nisso. Satanás começou assim. O primeiro esculacho de Deus foi mostrar a Satanás, este homem Jó, meu servo, não se preocupa com o status quo, ele se preocupa com a santificação. E aí começou aquela voltinha, mas também o Senhor o cerca de bens, o Senhor colocou uma cerca sobre ele, em volta dele, tire a cerca, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. É claro que ele não falou a palavra Senhor, né? Isso aí já estaria reconhecendo. Ele não falou isso, é claro, mas ele falou o seguinte, tire essa cerca dele, ele vai te negar, ele vai blasfemar assim. Foi um grande duelo, e quem estava assistindo tudo isso? Milhares de anjos. O estádio estava lotado, estava tão lotado que, é claro que na eternidade não tem como lotar,
eternidade é eternidade. Mas estava tão lotado. Imagine Jó, sem saber de nada. E ele não sabia de nada. De um lado Gabriel, do outro Miguel, olhando aquela cena. E aí começam as notícias. E ele diz, olha, toca nele, mas não toca na vida dele, toca no que ele tem. E ele diz, e Satanás saiu da presença de Deus. Saiu. E aconteceu tudo que você já sabe. Foi um servo dando uma resposta. Enquanto o outro já deu a resposta, chegou o outro com outra resposta. Uma resposta atrás da outra. E só resposta boa, não foi? Horrível. Perdeu gado, perdeu fazenda, perdeu tudo, perdeu filhos. E aí, a expectativa, os anjos olhando aquilo. E aí Jó, quando recebe a última notícia, que foi o caos final, o redator diz que ele rasga o manto, raspa a cabeça. E versículo 20 diz, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Quem entendia mais de adoração do que o brilhante? O filho da alva? Ninguém. É claro que o redator não contou o que aconteceu, mas eu fico pensando nos anjos, milhares de anjos olhando. Gabriel olha para Miguel e diz, meu amigo, como é que pode um homem adorar assim como esse homem? A lição de moral seria para o que caiu? Eu fico pensando que nesse momento os anjos começaram a pular, porque tinha uma torcida para Jó. Tinha uma torcida, vai Jó, você consegue. Jó não sabia disso. A adoração foi tamanha na vida de Jó, que se ecoou nos céus. Eu fico pensando que os anjos não ficaram parados. Os anjos pularam no céu. Primeiro esculacho de Deus para Satanás. Jó estava mais preocupado com a santificação do que com a construção própria, o status quo. Jó buscava continuamente ser diferente na sua geração. Sabe por quê? Porque ele tinha um lugar secreto. Se tivermos um lugar secreto, pode vir um caos que for. O lugar secreto me move do caos. Ele tinha um lugar secreto. O lugar secreto dele era toda noite. Ele estava pensando na consagração, nos montes da vida. Eu acho que Jó era pentecostal. Só para descontrair, tá, gente? Vocês estão muito caladinhos. Ou seja, você tem um lugar secreto. Tem pessoas que têm lugar secreto que é tão secreto que elas não sabem onde é mais o lugar secreto. Esqueceram do lugar secreto. Repito, tem pessoas que pensam que tem um lugar secreto, quando vão no lugar secreto não é mais aquele lugar, porque eles esqueceram que é o lugar secreto. Tem um lugar secreto. O tempo a sós com Deus é necessário. Esse homem mal sabia que estava tendo uma guerra, mas estava tendo todo dia tempo a sós com Deus. Como é que pode um anjo que cobria a tenda, a arca, melhor dizendo, o tabernáculo, que os louvores saíam do seu corpo literalmente, um dia quis ser semelhante ao Altíssimo? Não é à toa que Deus criou Miguel, porque Miguel significa semelhante ao Altíssimo, para confrontá-lo diretamente. Essa é a primeira verdade, o esculacho de Deus. Dizendo, trocando em miúdo, Satanás, quero te dizer uma coisa. O homem é melhor que você. Porque Jó pode se voltar a mim, mas você nunca poderá mais se voltar a mim. O homem pode se arrepender dos seus crimes, você nunca mais. Segunda verdade do esculacho de Deus contra Satanás. A segunda verdade é que Deus mostra para Satanás que não havia na terra ninguém semelhante a Jó. Satanás ouviu do próprio Criador, dizendo, Jó é ninguém semelhante a Jó aqui na terra. Um dia você foi alguém que queria ser semelhante a mim. Deus tem as suas indiretas.
e as suas diretas. Deus dizendo ao pé da letra: Satanás, você que queria ser semelhante ao Altíssimo, subir ao trono, ser semelhante a mim, eu estou te mostrando alguém que na terra ninguém é semelhante a ele. Porque ele buscou primeiro a santificação, não a construção própria, o status quo. Segundo, ele de fato, ninguém na terra é semelhante a ele. Por quê? Porque ele é íntegro, porque ele é reto, porque ele é temente a Deus e se desvia do mal. Íntegro é completo, um ser completo. Um dia esse brilhante desejou de fato ser semelhante ao Altíssimo, segundo Isaías capítulo 14. Ele quis de fato ser semelhante. Na nossa caminhada cristã, às vezes nós queremos ser semelhante a alguém. Eu quero ser que nem aquela pessoa. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Não, vou ser igual àquela pessoa. A gente até brinca: olha, quando eu crescer eu quero ser que nem você. A gente até brinca. Satanás, numa brincadeira dessa, quero ser semelhante a você, ele quis tomar o trono de Deus. Eu não estou falando que você tem que brincar, a gente brinca assim de vez em quando, mas tome cuidado com as brincadeiras, porque a brincadeira mostra às vezes como está teu coração. O que a boca fala está cheio o coração. Às vezes numa brincadeira você descobre, a psicologia já estudou sobre isso, numa brincadeira já descobrimos como é que está o nosso coração, nas conversas. É como o pastor Claudinho conversou essa semana comigo, para fazer uma cirurgia, ele começou a falar coisas que, um monte de coisas, que viraram até uma profecia, e ele nem lembrava disso, mas falou um monte de coisa. Falou que ele era vascaíno, falou que era... Aí vem falar tanta coisa. Cuidado com a nossa fala. Deus está retomando, sabe o que? A conversa que foi idealizada lá na eternidade. E Deus acaba jogando na cara de Satanás. Sabe o que Deus falou? Você perderá para mim a obra-prima, o homem, a quem chamei meu servo Jó. Deus está dizendo ao pé da letra: Satanás, tu vai perder para minha obra-prima, o homem, a quem eu chamei meu servo. Porque você era o meu querubim ungido, agora eu tenho o meu servo. É melhor do que o querubim, porque o querubim se rebelou. Servo sempre é melhor, né? Deus está retomando essa conversa. E aí Satanás disse: assim é fácil, servir ao Senhor, dessa maneira é fácil. Voltamos ao nosso contexto anterior. Mas o Senhor o cerca de bens, o Senhor colocou uma cerca sobre ele. Tira a cerca, faz isso, tira, toca na pele dele, que é o capítulo 2, toca se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Porque ele está dando um argumento de só tira essa cerca da vida de Jó. Se o Senhor tirar essa cerca, ele não vai permanecer com a mesma integridade não, ele vai deixar de ser reto, ele vai deixar de ser temente, e aí ele não vai conseguir se desviar do mal não, tira. Satanás quebrou o chifre, hein? Porque a cara já estava quebrada já, agora quebrou o chifre, e de Deus ouviu, lá no capítulo 2, versículo 3, ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Capítulo 2, versículo 3 diz que depois que Deus faz tudo, aí há o segundo encontro de Satanás, mesma coisa, vieram os filhos de Deus a Deus, e Satanás veio da mesma forma. E Deus faz a minha pergunta: de onde você vem? Repare que a retórica é a mesma. De onde você vem? É de rodear a terra, passear por ela. É ele: observaste o meu servo Jó? Aí Deus mudou, diz: e até agora ele conserva a integridade, porque você incitaste contra ele? Esculacho de Deus, que na terra de fato não existia homem semelhante a Jó. Então, esse brilhante, o filho da alva, o Heilel ben Shahar, contudo não conseguiu conservar sua integridade. Esse anjo caído não conseguiu conservar a integridade no céu.
mas na terra alguém conseguiu conservar a integridade do céu. Jó. Sabe por quê? Porque a sede de Jó, grave bem isso, não era pela fama. A sede do filho da alva era pela fama e era mais alta ainda. Onde está a sua sede nesta noite? Jó tinha sede em conhecer o Senhor. E ele não conhecia. No final da vida dele diz: eu conhecia só de ouvir falar. Mas hoje meus olhos sabem quem é o Senhor, contemplo. Qual é a sua sede? A sede do querubim ungido, agora decaído, não mais o filho da alva, o brilhante, agora é adversário. A sede dele sempre foi pela fama. Sempre. Status quo. Onde está a sua sede? Sua sede precisa estar em matar a sua carne. A nossa sede precisa estar em matar a nossa carne. Transforme sua sede em sede santos, porque eu sou santo. É o trocadilho desta noite. Transforme a sua sede em sede santos, porque eu sou santo. Já disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, fazendo alusão à voz de Deus para Moisés, capítulo 11 de Levítico, versículo 44, que diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, transforme sua sede nesta noite em sede santos, porque eu sou santo. Terceira e última verdade. Estou indo até rápido, né? Para quem deu 2h30, né? Estou ficando acostumado com isso aqui. Terceira e última verdade, essa é crucial. A terceira verdade é que Deus mostra para Satanás que os adjetivos de Jó, ou seja, as qualidades de Jó, eram os mesmos que ele perdera na eternidade. Falamos isso logo no início, uma citação. Ou seja, Deus vai mostrar para Satanás que os adjetivos, ou seja, as qualidades de Jó, eram os mesmos que ele perdera na eternidade. Capítulo 28 de Ezequiel, a partir do versículo 17, versículo 13, vai dizer uma das características principais dele, que diz assim: ele era perfeito. Mas o redator, na visão, Ezequiel, está falando de algo que Deus está colocando. Ezequiel está recebendo algo de Deus, como se o próprio Deus estivesse falando através dele. Diz: tu eras perfeito, tu eras todo perfeito. Ezequiel, para nós entendermos um pouco, vou fazer questão de ler esse versículo, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, cambúculo, esmeralda, ouro. Se te fizeram engastes e os ornamentos no dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleceste, permanecias no monte santo de Deus, no brilho de pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Era um anjo perfeito nos caminhos. E o texto prossegue. Depois vocês podem ler esse capítulo todo de Ezequiel. Mas o fato é que ele era perfeito. Mas depois da queda passou a ter nomes feios, como nós colocamos, entre muitos. O mais feio que eu acho é Beelzebu, Senhor das moscas. Jó não sabia o que estava acontecendo, como nós falamos. Era uma guerra espiritual que não era do conhecimento dele, não estava na alçada de Jó, a guerra que ele estava experimentando. Às vezes nós estamos experimentando uma guerra espiritual que nós desconhecemos. Mas a grande diferença entre Jó e nós é que nós temos uma pessoa que nos avisa, nós temos uma pessoa que nos alerta, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje não apenas fica algumas horas com o ser humano, não, ele fica 24 horas.
Não era no mundo antigo, que quando Deus queria usar um profeta, o Espírito Santo usava para aquele momento e depois se retirava dele. Nós estamos vivendo um tempo onde o Espírito Santo, com o próprio Cristo, ele se manifestou depois que Jesus foi assunto aos céus. Ele ficaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a grande diferença. Mas nós não somos melhores que Jó. Não somos piores também que Jó. Mas é a nossa posição aqui na terra que faz com que eu assuma um legado que Deus deixou para mim e para você na terra. Qual é o legado que Deus deixou para você? Qual é algo que você tem noção? Qual é a missão que Deus colocou em tuas mãos que você precisa cumprir nesse tempo? Você sabe a guerra que está enfrentando? Tem pessoas que não sabem a guerra, ou as guerras que estão enfrentando. Por isso que esse querubim ungido tinha tudo, mas não tinha o tudo de Deus. Ele tinha glória, a melodia, os louvores, a adoração. Ele aqui cobria, volta a minha fala, o que envolvia a própria arca. A própria presença de Deus era manifesta porque ele cobria. Só que quando ele cobria a arca, pela glória ser tamanha, saía pelos poros dele a glória de Deus, porque ele não conseguia reter a glória de Deus. Começava a exalar a glória de Deus. Tamanha era a glória. Nem ele, por ser um guarda, um guardião, um querubim ungido, conseguia guardar, envolver. Exalava do corpo dele a glória. Tanto poder ele tinha, mas um dia, não sabemos como nós sabemos, como é que foi parar essa iniquidade no coração dele. Ele deixou de ser o querubim ungido, passou agora a ser chamado de adversário, de acusador, de senhor das moscas. Só que Jó, ele tinha tudo, perdeu tudo, mas não perdeu o todo de Deus. Jó tinha tudo, perdeu tudo, mas não perdeu o todo de Deus. Ele adorou. E nessa adoração ele se prostrou. Fez um ritual que ele mesmo entendeu do mundo antigo. Raspa a cabeça, rasga o manto e adora a Deus. E milhares de anjos estavam vendo o debate de Deus contra Satanás. Eu fico pensando, os anjos ouvindo Satanás, Deus, e Deus falando: olha, o cara ainda conservou a integridade dele, Jó. O Jó conservou a integridade, mesmo você incitando contra ele. Foi o terceiro esculacho de Deus. Deus literalmente esculachou. O céu estava lotado de anjos vendo, lotado vendo a cena. Depois Satanás sai de cena e nunca mais aparece em Jó. Ele nunca mais se atreveu a ir depois dos filhos de Deus. Nunca mais. Foi uma vergonha. Foi um passeio na eternidade. Um passeio de Deus contra Satanás. Resumindo, a nossa vida aqui na terra, nós temos que vigiar 24 horas. Senão quem esculacha é ele contra nós. Satanás gosta também de esculachar pessoas. Ele dá um crédito, não tem problema, faz. Depois ele sai da jogada, deixa sozinho a pessoa no campo, nem desaparece. Quando a pessoa vira, mas já foi. É uma cilada. Satanás é ardil. É por isso que ele preferiu primeiro a serpente, a astuta serpente. Ele é ardil. Você já pensou o que poderiam estar falando os anjos no momento em que Jó recebera todas aquelas notícias horríveis? Já pensou para pensar um pouquinho? O que estariam pensando os anjos quando Jó recebeu todas aquelas notícias? Perdeu gado, perdeu fazenda, perdeu família.
O que os anjos poderiam estar pensando? Eles poderiam estar pensando, mas quando eles viram, esse cara não é da terra não, esse cara é do céu. Esse cara é do céu. Qual foi a reação de Jó? Imagine a empolgação dos anjos vendo tudo aquilo. O anjo empolgado. Eu não imagino o anjo parado. Eu penso um anjo em movimento. Não tem como ver um homem criado, obra-prima de Deus. Os anjos vendo aquela situação, diz: rapaz, Jó é melhor que Satanás. Você é melhor que ele. Você foi feito em imagem e semelhança dele. O querubim ungido não. A diferença está conosco. Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. O querubim ungido não foi feito em imagem e semelhança de Deus. Essa é a diferença. Ele queria ser tão semelhante ao Altíssimo, Deus, eu vou criar um homem que vai ser semelhante a mim. Na eternidade ele falou: eu subirei ao Altíssimo, subirei ao trono, serei semelhante ao Altíssimo. Na eternidade Deus já sabia de tudo, diz: já estou projetando, o meu bonequinho vai ser semelhante a mim. A palavra Jó no hebraico vem do vocábulo Iov. Iov significa retorno, volta. Ele está dizendo: o homem que eu faço volta para mim, se volta para mim, se move para mim. Você não tem como mais, não tem oportunidade nenhuma para se voltar para mim. Eu não sei como é que está teu coração nesta noite, mas se você precisa se voltar para Deus, é o momento. Deus tem projeto para mim e para você. Eu fico pensando que na eternidade houve uma grande festa, que a redação não chegou até nós, e o redator muito menos descreveu. Mas eu não consigo imaginar os anjos vendo aquela cena parados. Eu fico pensando naqueles anjos cantando, adorando a Deus, porque a adoração de um homem fez tocar os céus. A adoração de um homem que perdeu tudo tocou os céus de Deus. Por isso a temática, o esculacho de Deus. Deus esculachou Satanás. Eles viram que é a adoração verdadeira. Pois na sala da justiça, quando Satanás queria ocupar o lugar de Deus, não era adoração, era usurpação. Por fim, Deus esculachou Satanás em 3 momentos. Primeiro momento, Deus mostrou para Satanás que o homem Jó o amava pelo que ele era e não pelo que ele tinha. Foi o primeiro esculacho de Deus. Mas também Deus esculachou Satanás na forma do filho. Na forma do pai esculachou, mostrando que Jó o amava pelo que ele era e não o que ele tinha. Como filho, Deus como filho, ao ser conduzido para a cruz, em direção à cruz, Paulo ao escrever Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira não era contrária, e tirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados, potestades, os expôs publicamente o deles, e o triunfou entre mesmo. Jesus esculachou Satanás na cruz. Como Pai, como Filho, e agora como Espírito Santo. Como Espírito Santo, Lucas capítulo 4 diz que o Espírito Santo faz questão, diz: eu vou levar o Filho ao deserto. E ele é conduzido, o Filho e o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que o conduz ao deserto, porque é o Espírito Santo que vai dar poder, que vai dar sustância, que vai nutrir as forças, que vai animar o coração de Jesus. E naqueles vários convites, a resposta do Filho foi: está escrito, está escrito, está escrito. E numa delas, a primeira diz:
nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás foi humilhado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas não poderia ser batizado nunca mais. Satanás foi humilhado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sem direito a batismo. Não tinha mais chance para ele. Que dizem vocês, depois que ouvem isso? Nós estamos numa guerra, mas nós temos que manter a nossa integridade em dia. O esculacho de Deus. Deus, ele esculacha anjos caídos e esculacha homens que pensam que estão fazendo algo bom para Deus. Naquele grande dia, virão muitos homens bons, homens que dirão muitas coisas belas para Deus, para Jesus, Filho de Deus. E o próprio Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Por que muitos seres humanos querem ir para esse lugar? Curiosos. Nós temos um lugar, só um lugar. Nós temos e voltaremos para esse mesmo lugar. O jardim perdido, Deus já reconstruiu. Voltaremos ao Éden, sem pecado, sem mancha. Voltaremos e adoraremos com Deus, 24 horas. Queria te convidar a ficar de pé. Muitas coisas aconteceram nesse ambiente. Essa temática é para nós ficarmos alertas. De fato, Deus esculachou Satanás em todos os ângulos, mas é para nós tomarmos cuidado, porque a pergunta que Deus fez para ele: por onde andas? Ele continua fazendo. A resposta continua a mesma: de andar e perambular pela terra. E Deus, quando gera uma pergunta, diz: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Luiz? Observaste o meu servo Claudir? Observaste o meu servo Francisco? Observaste o meu servo minha serva Adriana? Observaste meu servo Tiago? Observaste? Ele continua observando. Fique ligado. Se uma coisa ele sabe fazer, ele sabe muito bem observar. Ele não é cego. Ele não é míope. Mas ele tem, ou melhor, ele não tem mais algo que eu e você temos hoje. Na realidade, ele nunca teve algo que nós temos hoje. Ele nunca teve a pessoa que habita em mim e você. Ele nunca conseguiu. Ele queria a glória, queria o trono, queria sentar no trono de Deus, mas ele não conseguiu algo que eu e você temos: o Espírito Santo, que nos dirige, que nos guia a toda a verdade, que nos dá o discernimento das situações, que diz: olha, por aí não, que diz: ó, tome cuidado com isso, olha, não faça isso. Ele é a menina dos olhos de Deus. O Espírito Santo é a pessoa que está preparando o ambiente para o retorno de Jesus. O Espírito Santo é a menina dos olhos de Deus que está preparando o ambiente para que a noiva suba imaculada, perfeita, ataviada. O Espírito Santo é a pessoa que está preparando o ambiente, porque Jesus está voltando. E na volta ele vai preparar nos seus mínimos detalhes.
E na volta Deus vai encontrar uma igreja íntegra, reta, temente a Ele, que até Ele chegar, Ele vai ver, essa igreja se desvia do mal até o dia de hoje. São as 4 qualidades que Deus espera de mim e de você como igreja. Que Deus, queria que você fechasse os olhos, e nós vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque nós queremos a cada dia ser direcionado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua voz. Nesta noite tem corações aqui que estão passando por aflições, decisões que precisam ser tomadas, ó Deus, de urgência. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja a resposta para as perguntas que são geradas na mente dessa pessoa nesse momento, ó Pai. Que o Senhor venha responder, Deus. Que o Senhor venha direcionar, Deus, o que fazer, Deus. Ó Deus, tem pessoas aqui que estão precisando com urgência de algo que eles querem fazer, de algo que eles querem tomar. Que o Senhor seja o primeiro a ser consultado, ó Deus. Que o Senhor seja o primeiro a ser comunicado, Deus. E o Senhor vai dizer sim, não, espere. Deus, eu não sei qual é a resposta, mas o Senhor tem a melhor resposta sempre. Deus, sara corações nesta noite. Corações que estão com dúvidas. Corações que estão em ansiedade compulsiva. Sara esses corações, a mente. Da planta do pé, alto da cabeça, que o Senhor possa estar curando pessoas assim nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus, abra a visão espiritual dos teus filhos que ainda não enxergaram, Deus querido, que ainda não conseguem visualizar, Deus, a guerra que está passando. Deus, abra os olhos espirituais, ó Deus. Ó Deus, retira de nós toda miopia, Deus, toda catarata, Deus querido. Abra os nossos olhos verdadeiramente, Espírito Santo de Deus, porque Deus, melhor é cair nas tuas mãos do que cair nas mãos do inimigo, ó Deus. Deus, seja com essa pessoa que ainda está pensando, ó Pai, ainda está se decidindo, ainda está com dúvida. Aquela pessoa, Deus, que se afastou dos teus caminhos e quer retornar, Deus, cura, Deus, essa alma, Deus. Restaura essa alma, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós estamos aqui nessa noite para te adorar, Deus, para dizer que Tu és soberano, para dizer que o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas, para dizer que todo esse culto foi para a honra e glória do Teu nome, para te engrandecer, porque o trono é do Senhor, a glória é do Senhor, as coroas são do Senhor. Tudo aqui que nós fizemos nesta noite foi para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Deus, pelo que Tu és em nossas vidas, e pelo que Tu és em nossas vidas, o Senhor continuará a fazer em nós uma grande obra, Deus querido. Deus, nós queremos te entronizar nesse meio. Queremos que essa semana seja uma semana da Tua presença. Queremos, ó Pai, que seja de segunda a segunda, ininterrupta a Tua presença sobre nossas vidas. O Teu chamado, o Teu toque, o Teu cuidado, Deus, seja manifesto em nossas vidas, ó Pai querido. A Ti nós oramos, Te bendizemos, ó Deus, porque Tu continua sendo o Senhor dos senhores, Tu continua sendo o Rei dos reis sobre nós. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, a pessoa mais importante aos olhos de Deus, a menina dos olhos, aquele que anima todos os dias quando estamos tristes, aquele que fala conosco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para o Rabá, Ruach HaKodesh. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, menina dos olhos de Deus. Seja bem-vindo a pessoa que está preparando o ambiente para o retorno de Yeshua HaMashiach. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, menina dos olhos de Deus. Amigo do homem, amigo da criação. Espírito Santo, consola essa pessoa que está triste nessa noite. Envolve com o Teu amor, Espírito Santo. O Teu amor nos envolve, nos encanta, nos transborda, nos direciona. Espírito Santo, faz-nos sentir nesta noite o Teu amor, o amor do Pai nesta noite.
Faz-nos, Espírito Santo, sentir nesta noite o amor do Pai em nossos corações. Espírito Santo, acalenta a dor. Espírito Santo, acalenta, traz amor, traz fogo, traz paixão, traz glória nesta noite sobre essas vidas, ó Pai querido. A Ti nós oramos, Te bendizemos, porque a glória é Tua, a honra é Tua, tudo é Teu, porque dEle, por Ele, para Ele, diz o texto, são todas as coisas. Te bendizemos, Senhor, Te adoramos pela Tua majestade, Te engrandecemos, Tua glória, nosso meio vem sobre nós. A Tua majestade é santa, a Tua majestade é santa. Te adoramos, Te bendizemos o Teu nome, porque não há outro igual. O Teu louvor excede trono, a Tua glória é pura. Vem sobre nós com Teu amor e poder, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, revigora a Tua igreja amada de Deus, revigora a Tua amada. Espírito Santo, Espírito Santo, passeia sobre nós, move o Teu poder, renova nossas forças. Aleluia, Espírito Santo. A glória é do Senhor, a obra é do Senhor, o trono é do Senhor. As coroas que estão e são depositadas sobre nossas frontes, sobre nossas cabeças, nós fazemos como os anciãos de Apocalipse, nós entregamos, devolvemos para aquele que é único, merecedor de toda a honra, de toda a glória. Os nossos títulos, nossas conquistas são para Ti também, Senhor, porque foi o Senhor que conquistou para nós, foi o Senhor que nos direcionou para conquistar. Te adoramos. Queremos, Espírito Santo, que nesta madrugada cada um de nós possa ser despertado por Ti, cada um de nós possa ser despertado para a missão que foi esquecida, cada um de nós possa ser despertado com amor genuíno, para que possamos voltar, aqueles que perderam o primeiro amor possam voltar ao primeiro amor, a paixão pelas almas, a ardência, o furor, o ardor do Espírito Santo em nós. Espírito Santo, que nesta madrugada Teu Santo Espírito possa nos acordar nesta madrugada e falar conosco, em nome de Jesus. Te bendizemos, em nome de Jesus oramos a Ti, amém e amém. Aleluia, aleluia.